No dia 27 de novembro, o CRF-DF realizou em sua sede a palestra Atenção Farmacêutica ao Idoso a Nível Hospitalar, Domiciliar e Atenção Básica à Saúde. A palestrante foi a doutora Maria Rita Garbi Novaes, pós-doutorado em Ética em Pesquisa Clínica, especialista em farmácia hospitalar e organizadora dos livros Assistência Farmacêutica ao Idoso e Guia de Boas Práticas em Farmácia Hospitalar, entre outros títulos. A TV CRF-DF esteve presente e entrevistou a especialista. Confira! As alterações fisiológicas e as doenças que muitas vezes estão ligadas ao envelhecimento levam ao aumento no consumo de medicamentos. Quais cuidados o idoso deve ter? Então, não fazer uso de medicamentos por conta própria, porque isso aumenta as reações adversas, as interações medicamentosas. Ficar sempre atento nas prescrições de vários especialistas, porque como o idoso às vezes tem doenças cardiovasculares, respiratórias, neurológicas e trabalha com vários especialistas médicos, cada um traz uma prescrição. Então, o idoso, o que nós aconselhamos é que ele procure o farmacêutico, que o farmacêutico seja capacitado tecnicamente para trabalhar as questões dessas interações e fazer uma conciliação terapêutica, utilizando sempre os critérios de BIAS, que são critérios dos medicamentos que devem ou não ser prescritos em uma prescrição de um indivíduo idoso. Qual o papel do farmacêutico para evitar a polifarmacoterapia ou os malefícios da utilização conjunta de muitos medicamentos por idosos? Primeiro, ele tem que trabalhar as questões relativas ao diálogo, construir um vínculo, uma escuta ativa desse paciente, que muitas vezes o paciente é culpado por uma falta de adesão ao tratamento e, no entanto, ele não está utilizando corretamente esse medicamento em função de alguma reação ou algum efeito colateral que ele esteja sentindo. Então, o farmacêutico deve escutá-lo e propor até uma substituição desse medicamento junto ao prescritor para que ele se sinta bem e tenha uma qualidade de vida. Não é porque ele é idoso ou porque ele tem doenças associadas ao processo de envelhecimento que ele não possa ter uma qualidade de vida, uma vida digna. Quais os aspectos importantes e hábitos saudáveis para que o idoso possa manter a sua qualidade de vida? Então, exercício físico é fundamental. Claro que exercício físico que seja compatível com a sua idade. Tem alguns centros, em Taguatinga, por exemplo, que trabalham a carpoterapia, yoga, hidroginástica. Esses centros também, centros olímpicos na cidade de satélite, Ceilândia, Samambaia, tem 2 centros muito bem estruturados que acolhem os idosos em atividades físicas. E esse é um aspecto fundamental, para que ele não se torne sedentário, e estimule também a rede neural, e estimule o cérebro, para estar sempre trabalhando em função de esquecimento, alguma demência que infelizmente advém algumas vezes com o processo de envelhecimento. Outra questão, os aspectos nutricionais, uma alimentação saudável, equilibrada, colorida, buscando dar orientação ao idoso para aproveitamento de cascas de alimentos, receitas caseiras, que muitas vezes são econômicas e têm um grande aporte de macro e de micro, especialmente micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, já falei 2, exercício físico, a nutrição, utilizar os medicamentos de forma correta, ter um convívio familiar saudável, respeitando, trabalhando também às vezes com a família, com o cuidador, para que respeite esse idoso, respeite as suas individualidades e o próprio processo de envelhecimento. E as dificuldades motoras, psicológicas que muitas vezes o idoso enfrenta com esse envelhecimento. Na farmácia comunitária, o farmacêutico está o tempo todo em contato com o paciente. Considerando o livro Ética e Farmácia, quais as bases são importantes para uma relação pautada na ética? O primeiro lugar é o respeito. O respeito não só pelo idoso, mas pelas pessoas que a gente lida. A gente tem que tentar tratar as pessoas como a gente gostaria que fôssemos tratados. O idoso é uma pessoa que às vezes você precisa ter um pouquinho de paciência. Muitas vezes as pessoas que estão próximas dele já se foram. Às vezes vive numa outra sociedade, com nível de tecnologia que às vezes não é compatível com esse envelhecimento. Então, ter paciência, escutá-lo, amá-lo sobretudo,
né, dentro das suas limitações funcionais, suas limitações físicas, e também assegurar a autonomia dele. Não é porque ele é um ser idoso que ele não tem autonomia com relação às suas vontades, aos seus pensamentos, às suas opiniões, né? Mesmo que sejam contextualizadas, tem muita sabedoria e que deve ser escutada e respeitada. A legislação em vigor determina que a farmácia possua farmacêutico durante todo o seu horário de funcionamento, mas essa não é uma realidade uniforme no setor. Quem sai perdendo com a ausência do farmacêutico? Sem dúvida, o paciente, a sociedade. O farmacêutico tem muitas informações técnicas que podem prestar à sociedade, pode ajudar a parte de educação em saúde, né, a parte de educação continuada tanto dos membros, né, dos funcionários de uma farmácia, como da comunidade em geral. Evitando essas reações diversas, as interações, minimizando os efeitos deletérios do medicamento, porque nenhum medicamento é inócuo, né? Nenhum medicamento é isento de efeitos deletérios. Então, ele deve ser utilizado, né, como tal, né, para curar determinada enfermidade ou diminuir os sintomas de determinada enfermidade ou de um agravo. Então, nós temos grupos especiais que, além do idoso, que merecem uma atenção do farmacêutico, que são crianças, são gestantes, são mulheres que estão entrando na menopausa, né, que estão no climatério. Então, são medicamentos específicos para populações e que devem ser utilizados de forma cuidadosa e com orientação do farmacêutico. Acesse nosso site crfdf.org.br.